Olá, pessoinhas! Como são vocês também? Espero que sim. Bem-vindos ao meu coração para me escutar e um lugar para ajudar a refletir cada filme do dorama. E hoje nós temos os episódios finais, finalmente, de Agente Kim reativado. E, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Esses últimos episódios foi só pra me passar raiva também. Eu já passei raiva do dorama inteiro. E eu achei que, assim, eu sabia que pelo menos no episódio 9 eu passaria bastante raiva. Mas achei que no 10 eu também passaria. Apesar que valeu a pena, porque o final foi bem fofinho. A gente começa, com ele entregando, o Paquinha entregando o agente Kim e o cara lá, o diretor-geral, pro norte. E beleza, Até então, eles queriam que praticamente o agente Kim, meio que desse tipo uma reviravolta para poder conseguir ver a filha novamente, e meio que conseguisse salvar, o diretor-geral dos norte-coreanos. E assim, eles sabiam que aquelas algemazinhas não seria suficiente para segurar, o agente Kim. E eu me surpreendo muito com os norte-coreanos achando que aquilo daria certo. Principalmente, aquele miserável do pai da Hailey. Aí beleza, quando estão indo pelos caminhos, os carros se separam, Um carro vai para um lado e o outro vai para o outro. Aí o carro que estava com o diretor-geral, eles simplesmente descem o cara, pega o cara, coloca lá ajoelhado, porque o homem lá falou que era para eles serem executados, meio que executados, para parecer para o norte que eles tinham sido executados ali ainda no sul e tal. Beleza. Lá foi esse homem, atirou nesse cara. Só que nisso, o outro carro foi até onde estava o pai da Hailey. E ele pegou uma arma e eu acho que ele queria ver o agente Kim implorar para que ele não morresse. Só que eu olhei para ele e falei, filho, isso não vai funcionar, tá? Porque esse homem nunca ele vai implorar, nem quando ele foi pego pelos sul-coreanos, ele não implorou pela vida, ele vai implorar agora, certo? Agora ele tem uma filha. Mas a filha dele, ele sabe que praticamente está bem segura, Então, o que ele queria ali? Aí ele apontou a arma e mesmo assim não atirou e falou não sei o quê. E falou que era pra levar ele não sei pra onde, Que no caso ele não ia matar ali. Aí ele, então você é o traidor, que deu ao norte as informações, assim. Ele, não, o traidor é você. Eu falei, ele é traidor por quê? Me diga aí, onde foi que ele traiu o país dele? Quando? Porque eu não me lembro disso, Ele tá aqui no sul, tá, mas ele não traiu o país dele, não. Ele foi usado como isca, inclusive, na cabeça do diretor-geral era para ele estar morto, porque ele tinha sido usado como isca e possivelmente, os sul-coreanos teriam matado ele. Mas não foi bem o que aconteceu, porque o cara tem um potencial, que podemos ver aqui, que é de outro nível. Então, obviamente, Aí, beleza. Na hora que que ele tá virado de costas, que o cara vai, o agente Kim consegue tomar a arma do cara e atira no pessoal. E ali chega, os outros dois que tava lá na mesa, lá, com aquela fingindo que não queria ajudar, mas, que ele deixou o celular aqui, que não sei o que. Eu falei, gente, eu acho que é mais bonito você chegar e falar assim, não, vamos lá ajudar aquele idiota, porque ele não consegue fazer nada sem a gente. É melhor do que vocês ficarem aí nesse negócio, não, eu deixei meu celular lá com ele, levou o meu, deixou o dele aqui, a gente tem que devolver e tal. E lá foram eles, Aí chegaram lá, eles conseguiram pegar o Ju-ha, que o agente Kim obviamente se livrou, e eles deixaram o pessoal lá. E lá foram eles, Perguntaram pro cara, possivelmente para onde é que eles iam. Eles se encontraram com o cara da lavanderia e a menina lá que trabalhava com ele, E ali eles falaram que no hotel, que o cara estava hospedado, o norte-coreano, tinha entrado o pessoal com uma sacola bem grande. Então a gente quem falou que aquele cara, era o diretor-geral. E beleza, lá foram eles,
fazer um plano para entrar lá dentro do prédio. Eu falei, aqui é todo mundo doido, porque sinceramente, se esse povo tá aqui, eu vou pro lado de cá. Se esse povo tá do lado de cá, eu vou pra cá, né? Eu não quero medo desse povo. Eu sei que aqui a missão dele é conseguir que esse homem fique vivo, né? Até eles conseguirem as informações de onde estão os mísseis. Mas, tipo, sinceramente, viu? Olha, que eu não sei não. Aí lá foi eles, né, tentar conseguir esse cara lá, né, todo assim, não sei o quê. Ele tava esperando uma mensagem daquele nariz empinado lá do homem lá, sabe? Porque ele falou pro cara que o cara merecia uma vingança. Eu olhei pra ele e falei, tu vai apanhar de novo, idiota. É isso que tu vai fazer lá, tá? Eu vou te falar logo a verdade aqui. Pra mim, na minha cabeça, tu vai apanhar. Tu já apanhou uma vez, tu vai apanhar de novo. Só isso que vai acontecer. Aí, beleza. Eles chegam, né? Tá lá, conseguem entrar e tal. Eles falam que depois que o caminhão chega, o caminhão da lavanderia chega, que eles têm 10 minutos e ali eles começam. Só que, com o tempo, né, os norte-coreanos percebem que eles estão ali. Eles fazem tudo arquitetado, deixam o cara lá em cima, lá, né, na sala dele preso e tal. E ali ele chega, né, e recebe a mensagem do cara lá, do capanga dele, falando que já tá tudo pronto, né? E ali ele chega, né, e fica ali e os outros vão para fazer a missão. Aí lá ele consegue recuperar, né, o diretor-geral, porque o cara, ele não queria saber, né, ele não queria matar o diretor-geral, ele não queria saber de mísseis, ele queria saber, né, do cartão, que foi o cartão que o cara colocou dentro dele, de onde é que estava esse cartão para que ele tivesse acesso ao banco, né? Que o cara tinha pegado o dinheiro lá e colocado nesse banco, e ele queria esse cartão para ter acesso a esse banco para pegar o dinheiro. Ele falou, miserável. Tu é um miserável, velho. Sabe, tu é muito... Ai. Aí, beleza, né? Ele pensa, e aí ele consegue, né, pegar o diretor-geral e ele vai pra sair de lá e dar um trabalho pra esse povo sair de lá. E esse povo, esses norte-coreanos, corta a comunicação, corta a luz, fica tudo escuro. E olha, eu vou falar a verdade pra vocês. O agente Kim parece o mestre dos magos. Na mesma hora que o homem já tá aqui, o homem já tá lá, o homem subiu. Na mesma hora o homem aparece na sua frente e começa a lhe bater, né? Então, tipo, o homem... Eu olhei pra ele e perguntei se ele era o mestre dos magos, porque não é possível. O homem, na mesma hora que o homem sumiu, o homem já aparecia ali, já pá, daqui, pá, de lá. E... Menino, gente, eu sei da capacidade dele aqui. Aliás, foram 8 episódios assistindo. Quanto de capacidade a gente Kim tem e quanto espetacular ele é, né? Mas eu vou dizer que eu ainda aqui, no nono episódio, ainda me surpreendo com as habilidades do agente Kim, tá? Não tinha nem como me surpreender mais, eu achei isso, mas sinceramente, tem sim, porque o cara é espetacular mesmo. Gente do céu, o homem é um arraso, né? E aí, quando eles chegam lá pra onde tava, né, faltando 1 minuto, pra onde era que deveria estar o caminhão não tá, porque, né, ele teve que sair por conta de tudo que estava acontecendo e tal, e aí ele teve que sair mais cedo. E aí os outros 2 doidos já tinham batido no mínimo de gente, já tava cansado. Quando eles chegaram lá na sala, né, o pai da Hayley já tava solto, que ele tinha queimado a corda, né, e o melhor, quando ele queimou a corda, que ele queimou assim a mão, assim, ele tava achando, né, que, nossa, ele era um gostosão agora que ele tinha queimado a própria mão pra se livrar. Eu falei, meu amigo, isso aí que tu acabou de fazer aí, não chega nem perto, nem sabe, nem isso aqui de perto do que o agente Kim já passou nessa vida, do tanto de tortura que ele já viveu nessa vida, desde que ele era criança. Então, né, se tu for apostar nisso aí pra tu vencer ele, tu já tá perdido, porque pra comer de conversa, isso aí que tu fez só foi loucura mesmo, né, ele foi torturado porque não tinha escolha, aí tu só foi louco de se queimar, né, vamos combinar assim? Aí, beleza. Ele chega, mostra o vídeo pro pessoal dos filhos dele lá preso e tal. E ali, quando o agente Kim consegue sair com o cara, que o cara tinha levado um tiro e tal, o diretor-geral, ele recebe uma ligação. E a ligação é de quem? Do Han Sol. Pedindo para que ele fosse para lá, porque senão os filhos deles iriam morrer. Obviamente, né, ele pegou e foi. Por quê? Porque o agente Kim, logo no começo, a gente vê que ele passa por tudo aquilo para poder achar a própria filha
E quem ajuda ele? O Chinchor e o Hansol. Então, obviamente, que ele iria até onde estavam os filhos deles dois para poder ajudar eles dois. Óbvio que ele iria. Né? A gente sabe que o agente Kim, ele é um cara que, tipo, se ele dá a palavra dele, ele vai fazer. E ele é um cara que ele é muito leal. Então, obviamente, ele iria fazer aquilo. Porque, tipo, ele podia simplesmente seguir a vida dele, né? A filha dele estava salva e segura, então ele podia deixar que o filho dos outros lascasse para lá e ele ia embora. Mas não, ele deixou o cara na mão, né, do dono da lavanderia e da outra menina lá para levar ele para o hospital. E ele simplesmente pegou o carro dele e foi até onde estava, né, o Chinchor e o Hansol e os filhos deles para poder ajudar eles a salvar os filhos dele, né? Então, eu achei essa cena muito legal e, tipo, o irmão do agente 66 aparece aqui também, né? Eu achei que ele não ia aparecer mais, mas ele aparece aqui, é o tanto que quando eles estão saindo do hotel e tal, ele aparece com a arma apontada e ali o agente Kim vira pra ele e fala que ele vai ter a oportunidade dele, sabe? Só que não agora, porque ele pergunta, né, pra agente Kim como o agente Kim pode estar fazendo aquilo, né, pode estar ajudando aquele cara, depois de tudo que ele tinha feito. E aí eu olhei pra ele naquele momento e falei, amigo, eu também olhei pra ele, quando esse homem entrou dentro do carro, eu torci pro agente Kim, sabe? Torcer o pescoço dele. Mas se ele fizesse isso, ele basicamente iria perder a missão dele e basicamente nunca mais iria ver a filha dele. Então, tipo, para um bem maior, que é ele e a filha dele ficarem juntos novamente, eu também tive que aturar esse monstro até agora. Então, né, vamos aturar ele mais um pouquinho só? Vamos só mais um pouquinho, só isso só. E o agente Kim falou pra ele, né, que, tipo, era por conta da filha dele, né, e as pessoas que ele amava era mais importante do que simplesmente matar aquele cara, né? E obviamente, realmente eu concordei com isso, porque, né, eu tô tendo que aturar ele até aqui por conta disso, por conta da gente Kim e da Mindy. Aí beleza. Seguiu o caminho, né? E tá lá. Ele foi até o pessoal, né? Aí chegou lá, tava lá, eles dentro de tipo uma jaula, né? Os meninos presos, com o cara apontando a arma pra eles, e o pai da Hayley lá de fora. Aí ele pediu pro agente Kim entrar e falou que a condição era simples, eles tinham uma escolha. Ou eles matavam o agente Kim, ou os filhos deles morriam. E aí era uma escolha que provavelmente, né, o agente Kim pediu para que eles salvassem os filhos dele. E ali eles não queriam bater no agente Kim e o cara, né, pediu pro outro atirar e aí o homem atirou assim. Eu olhei pra esse, olha, sinceramente, minha raiva aqui foi ao extremo, porque o que me deu de ódio desse homem, mas sabe, ao mesmo tempo foi gratificante, porque ele sabia que ele não poderia encostar um dedo no agente Kim, porque ele sabe que ele não sabe lutar, ele sabe da capacidade dele, que não é das melhores. Então ele simplesmente colocou o Hansol e o Chinchor pra lutar contra o agente Kim, porque ele sabia que, tipo, eles dois poderiam fazer isso. Só que eu lembro do ponto, né, de que, tipo, o Chinchor perdeu pro agente Kim. E o agente Kim foi o único que já venceu o Chinchor na vida. Então, tipo, não tinha como isso acontecer. Mas, obviamente, por conta que ele também queria que os caras salvassem os filhos deles, né, obviamente ele iria deixar que eles batessem nele. E ali ele foi, não, o que vocês estão esperando? E ali foi, começou a bater neles, pra eles baterem de volta nele, sabe? E ali eles começaram a bater de volta, e eu falei, não, esse povo tem que ter um plano, não é possível que isso vai acabar assim, não é possível que eles vão matar. Realmente, eu sei que é pra salvar os filhos deles, e eu até concordo com isso, né? Mas eu não acredito que ele vai acabar assim. Eu realmente não posso acreditar que esse miserável vai ter o final que ele quer, que é ver a gente aqui morto. Não, esse é o final que, sinceramente, se acabar assim, olha, eu encerro minha carreira, eu não assisto mais dorama, olha, eu encerro, porque, sinceramente, isso vai me traumatizar, tá? Isso iria me traumatizar. Aí, ele começou a bater no portão. Na hora que ele bateu no portão, que o cara tava lá, né, com a carinha de vitorioso, de que iria conseguir e tal,
Eu senti algo. Eu falei, esse portão, ele tá... A gente aqui já bateu tanto nele aí, do pessoal bater nele, né, e ser jogado ali, que esse portão já tá fraco. Esse povo vai usar isso, eu tenho certeza, eu tô sentindo que tem algo aqui. Aí na hora, né, que ele chega, o pai da Riri chega na grade, que ele fala, né, você vai sentir falta da Mindy, porque ele tinha falado pro pessoal, né, tanto pro Hansol quanto pro Tintor, pra eles cuidarem da Mindy, né. E ali ele chega e fala, que pena, não sei o que, a Mindy, você vai sentir tanta falta dela, né. Menina, eu olhei, naquele momento eu falei, você fez a coisa mais errada do mundo exatamente agora. Porque, amigo, você ainda não entendeu que o problema de todo mundo e de tudo o que aconteceu até aqui foi porque eles só chegaram a questionar, tocar no fio de cabelo da filha dele, né? Então, você não entendeu que o que você fez agora foi extremamente errado e perigoso. Menino, na hora que esse homem pegou, assim, sabe, na gravata desse cara, deixou esse cara preso ali. O Jinchor e o Hansol veio de lá pra cá e deu um chute na grade, a grade caiu. E o agente Kim ficou ali, né, segurando o pai da Rei, e eles foram pra cima do outro cara lá do capanga dele. E consegui, ele ainda chegou a atirar, né, no Hansol e no Jinchor. Eu tomei um susto naquele momento, porque eu fiquei com medo de ter acertado nos dos dois. Mas acho que só pegou de raspão no Jinchor. E ali eles conseguiram, né, imobilizar o cara e salvar os filhos. Eles deram um chute no cara, o cara voou longe. Eu falei pra você que você ia apanhar, né? Você não acreditou em mim, ninguém aqui acredita em mim, né? Como é de conversa, eu tô falando aqui, tô falando sozinha, porque ninguém acredita no que eu falo aqui. Sempre que eu falo que mexer com o filho desse povo não dá certo, é porque não dá certo. É porque vai dar errado no final. Todo mundo vai apanhar. Aí ele chegou, né, e prendeu o cara lá e os filhos dele, né, conseguiu tirar de lá e eles vieram até cá, perguntaram se o agente Kim estava bem. Ele olhou e falou, o que vocês acham? Aí, né, depois eles olharam pro pai da Riri e falaram que eles iam ter uma reunião de paz. Só que depois não mostra mais o que aconteceu. E eu fiquei muito curiosa para saber o que tinha acontecido com o capanga dele e com ele. Se eles tinham dado uma surra, o que acha que eles tinham feito com aquele homem, né? Eles só saíram de lá e simplesmente seguiram o caminho deles. E tipo, como assim? Como? Né? E ali, a partir dali, a gente tem o cara no hospital, né? Obviamente. E a gente tem depois, né, o agente 66 aparece de novo. Não o agente 66, né? No caso, o agente Kim. Ele aparece. Por quê? O cara tá lá no hospital, o diretor-geral, e ali ele passa as coordenadas do míssil, né, dos mísseis pro governo coreano, sul-coreano. Aí beleza. Quando ele tá dormindo, entra um médico, coloca um negócio, aplica um negócio, né, e tipo, pega ele e leva de lá. Quando o médico passou, os caras estavam caídos, né, os caras que estavam tomando conta dele. Eu falei, esse médico, eu tenho certeza que é o agente Kim. Eu tenho certeza. E foi dito e certo, apesar que não, quando ele negociou a ambulância, né, e fechou a ambulância, porque ele colocou o cara na ambulância, ele tirou a máscara e lá era ele, e ele roubou a ambulância, levou a ambulância embora junto com o cara. Chegou lá no túnel, né, ele saiu do carro, quem? O irmão do agente 666. Falei, caramba, ele levou o cara pro outro cara matar, o cara cumpriu a palavra que ele deu, né, pro irmão do 66, que ele teria a oportunidade novamente de se livrar do cara, né? Só que o irmão do agente 66 faz melhor. Ele pega o cartão do diretor-geral, né? Ele tira o cartão do diretor-geral e simplesmente joga o diretor-geral numa praia lá, que eu acho que foi na praia, né, da Coreia do Norte. Deixou ele lá. E aí, quando esse homem acordou, achou que estava em Macau, e aí ele viu as placas lá e ele percebeu onde realmente ele estava, e aí o povo foi correndo atrás dele, que não sei o que, não sei o que. Não sei, que acho que, né, ou ele deve ter sido preso ou ele deve ter sido morto. Sei que o irmão da gente 66 não aparece mais, né, e eu acho que ele, né, sobreviveu e tem vivido bem. Eu assim espero, né, porque foi o que ele falou pro agente, né, Kim, e ele também desejou que o agente Kim e a filha dele vivessem felizes, né? Oh, que bonitinho, meu Deus, né? Eu comecei te odiando, termino te amando. Ai, você.
Né? Mas esperar o quê, né? Você é irmão do agente 66, que por acaso, né, era o meu ator favorito. Então, não tinha muito o que fazer. Aí ele chegou, né, e o agente Kim depois, quando ele chegou lá, né, que basicamente ele falou que precisava ter feito, né, umas, tipo, coisas, né, que ele precisava ter feito. E ali o cara virou pra ele e falou que o agente 66 precisava morrer. Eu olhei pra ele, olhei pro outro e falei, peraí, tu tá me dizendo que ele precisa morrer? Que tipo, tu vai desviver ele? Pera, calma, vamos, me explica aqui direito aqui, amigo. Porque, sinceramente, se já era ruim pensar que ele poderia morrer por conta do agente 66, por conta do agente 66, não, por conta, sabe, nas mãos do pai da Riri, olha, pra começar de conversa, eu não quero que ele morra de nenhum jeito aqui. Eu quero que ele viva a vida dele com a filha dele. Será que tá difícil aqui nesse negócio? Eu acho que tá, né? Tá muito complicado, porque não é possível. Todo mundo quer ver esse homem morto, não tô entendendo. Aí ele chega e lá eles dão no jornal e tal, e o pessoal lá do norte vê, né, os documentos e tal, que de um homem de 40 anos tinha sido achado morto e tal, conhecido assim como Kim, não sei o quê. Aí beleza, ele foi dado como morto. Aí tá lá um dia olhando, né, tanto a foto do pai quanto a da mãe ali no velório e tal. E ali, né, o pai dela aparece. Porque eu, sinceramente, sabia que aquilo era mentira. Eu esperava que aquilo fosse mentira. E graças a Deus que era mentira. Porque se fosse verdade, sinceramente, eu não aguentaria. Aí, né, ele olha assim pra ela assim, e ela fala que ela meio que sabia, né, porque a menina tinha contado pra ela sobre aquilo, pra que ela também não sofresse tanto, né, porque, tadinha, a bichinha ia sofrer demais se isso acontecesse, se não contassem pra ela, né, que isso era tudo mentira. Aí, beleza, eles estavam conversando e tal, aí ele contou pra ela que eles teriam novas vidas agora, novos nomes e isso e aquilo. Depois eles vão até lá, né, buscar a nova identidade deles. E, né, o Paquinha dá um presente, não só o Paquinha, mas os restantes do pessoal também dá um presente pra Mindy, que agora chama de Mindy. Mindy, de mim. Né, e ela olha pra ele e fala, quanta criatividade. Eu falei, exatamente, né? Você só botou o Mindy de trás pra frente. Aí beleza, né? Ele chega, dá o presente, aí o pessoal fala, ele é mais mole do que ele parece ser, né? E eu olhei assim pro Paquinha e falei, vamos explicar. Vamos nos redimir aqui, né, amigo? Porque, tipo, eu não gostei muito de você aqui, porque você é muito assim, sabe? Mas você é um cara legal, né? Você é um cara legal, você só não é muito assim, né? Mas você é um cara legal, então vamos ficar na paz, né? Eu e você aqui vamos ficar na paz. Aí ele fala que ele nunca mais quer ver a cara do agente Kim, o agente Kim fala a mesma coisa pra ele, né? O agente Kim também ganha um presente do dono da lavanderia e tal, pra começar bem a vida, né? E ali a Mindy, óbvio, quer que o pai continue chamando ela, né? Pelo nome dela, que é Mindy. E, né, o pai da Riri, ele aparece novamente. Sabe que ele aparece espendurado no negócio de um prédio. O pessoal tá lá embaixo, o que é aquilo? Aquilo é um humano? E tá lá o homem pendurado. Ô, gente, eu não aguentei, não. Eu sorri demais. Desculpe, eu acho que isso. Acho não, é muito feio uma coisa dessa. É, mas sinceramente, sabe? Porque, tipo, até então eu queria que o agente Kim matasse eles, pra falar a verdade. Só que, tipo, pior do que você morrer é você continuar vivo, né? Então, pior pra ele ali era ver tudo dele desmoronar, né? E, tipo, ele preso, a filha dele presa. Então, tipo, né? E foi basicamente o que aconteceu. A filha dele, né, foi presa lá no exterior. As construções dele, tudo foram, né, investigadas e tal, e caíram. Várias outras pessoas foram presas também, né? Pessoas de alto escalão e tal foram presas também. Porque, tipo, o agente Kim, a gente vê, né, que ele tem um contato que podia acabar com tudo aquilo desde o começo, sabe? Ele tinha um contato, ele tinha. Eu olhei pra ele e falei, meu amigo, quer dizer que desde o começo, né? Você poderia ter ligado pra esse cara, ter acabado
com esse povo aqui, tudo. Mas, tipo, você preferiu acreditar que ele iria se entregar por livre e espontânea vontade. Ai, a menina, eu tinha ligado pra esse homem há muitos anos, sabe? Eu tinha ligado, com certeza tinha. Por quê? Porque onde é que você já se viu aquele cara ir se entregar por livre e espontânea vontade, né? Não ia, eu sabia que ele não ia. Então, obviamente, eu já teria ligado pra esse homem há muito tempo. Mas, né, a gente tem que acreditar na bondade das pessoas. Eu acredito no que eu sinto. E se eu olho pra pessoa e sinto que ela não vai fazer isso nunca, então eu sei que ela não vai fazer isso nunca. Aí, né, a gente descobre, menino, você tinha as armas na mão o tempo inteiro, a faca e o queijo, e só resolveu usar agora. Mas esse cara falou que, tipo, não ia sair de graça. Que uma hora ou outra ele ia ligar pra gente aqui novamente, né, pra retribuir, pra que ele retribuísse aquilo, pra que ele pagasse por aquilo. A gente aqui me falou que, né, tudo bem. Ali na hora que ele tá saindo do hospital, o cara tá saindo do hospital, né, o pai da Riri, que ele tá todo remendado. Meu Deus, eu tô sorrindo. O cara tá todo desgraçado, gente. E ainda ia pro julgamento, ainda provavelmente pra cadeia, né? Veio o dente de ouro de lá pra cá e dá umas 3 facadas no homem. Eu falei, não, amigo. Calma, dente de ouro, vamos conversar aqui. Não é pra ele morrer, sabe? Eu não quero que ele morra mais. Eu quero que ele viva. Antes eu queria que você arrancasse os dentes dele, um por um, dele e daquele capanga dele, né? Mas agora eu não quero mais, sabe? Eu quero que ele viva, pra sentir o gostinho, sabe? Do que ele fez os outros passar, sabe? Eu quero que ele viva. Aí ele simplesmente, né, pegou, voltou. O homem tava saindo do hospital, teve que voltar de novo pro hospital. Voltar de novo pro hospital por causa das facadas. Oh, meu Deus, é coisa, né? Sei que aqui depois a gente tem, né, ele recomeçando a nova vida dele. A gente tem a Mindy conversando com o Namjoon, né? E ali a gente vê que, por mais que ela gostava dele e tal, e ele dela, ela sabe que ela não pode, nessa nova vida que ela vai ter com o pai, ela não pode manter contato com o Namjoon, porque ele sabe quem ela é, né? E é perigoso, tanto para ela quanto para ele também. Então ela simplesmente fala que não vai poder mais entrar em contato com ele e tal, e deixa o nome dela com ele, para que ele nunca esqueça do nome dela, e simplesmente vai embora, né? E ali eles vão para a nova casa deles e o Han Solo aparece lá de terno. Eu falei, de terno pra carregar a caixa. Mas me surpreende não é nem isso, porque eu achei que ele realmente só tinha aquele, né? Aquela roupa de taekwondo, que ele só vestia aquilo. Desde o tempo que a gente conhece esse homem, né? Que mostra lá dele desde 2006, esse homem só tem essa roupa. Parece que ele só veste isso. Aí agora ele me aparece de terno. Gente, fica bem de terno, deveria vestir mais terno, né? E ali ele vai, fala que carregar as caixas, aí carrega os mais leves, e aquela briga dele de sempre com o Chor, né? Depois ele volta pro tradicional dele, que é vestir a roupa dele tradicional. Né? O agente Kim e a Mindy volta, tem uma nova escola, né? Vai voltar para a escola, e ali é como ela fala, né? Que ela e o pai, eles ainda têm o mesmo relacionamento, né? Nada mudou muito e tal, mas agora o pai dela sorri mais e tal, e isso e aquilo, os tios dela continuam a mesma coisa, né? Não mudaram nada. Continua doido aquele povo. Eles vão numa loja de óculos, né? Que, como a gente sabe, os coroas de óculos, e ali eles fazem a festa naquilo ali, e não sei o que, e aquela cena é muito engraçada. Eu vou muito naquela cena, porque é muito engraçada aquela cena, né? Deles lá na loja de óculos, e ali eles compram e tal, e ali ela fala, né, que o pai dela parece um pai normal, até mexerem com ela. Eu falei, aí eu concordo. Esse homem, ele é um pai normal, até não mexer com essa filha dele, porque quando mexe com essa filha dele, o homem vira o demônio. Crê Deus Pai, ninguém mata esse homem, ninguém faz nada com esse homem, ninguém encosta um dedo nesse homem. E quando encosta, ainda é como se, sabe aquele mosquito que vem lá pra cá e dá uma picada que só dá aquela coceirinha e acabou? Parece que é um negócio desse que tá acontecendo com ele, porque, sinceramente, o homem, a gente vê que o homem leva tiro, o homem leva facada, o homem leva isso, o homem leva aquilo, e nada acontece com esse homem. Tá doido. Aí, né, eles estão ali, e aí no final a gente vê que ele vai, né, pro novo emprego dele, chega lá, tem um cara altão de 2 metros, e a gente entende ali que a ligação que ele tinha feito para derrubar as empresas do hack,
né, tinha sido agora retornada para que ele fosse para aquele lugar que ele tinha ido. Eu não sei qual era a missão dele ali, mas eu acho que era para derrotar o chefe dali. Não entendi bem. Sei que acaba com ele na posição de luta para lutar com o cara, né? Então, provavelmente era aquilo. Eu não vou saber por tão cedo. Se não tivesse segunda temporada, e eu vou falar a verdade pra vocês, tá? O Agente Kim Reativado merece bem uma segunda temporada, porque esse dorama é incrível. Gente, é incrível, é espetacular. Eu simplesmente amei esse dorama. Do começo ao fim, ele prende a gente de um jeito que não tem como você não se apaixonar por esse dorama. Então, sabe, o final dele foi muito divertido também. Não foi aquela coisa, sabe, tão assim, clichê como sempre, né? Foi divertido assistir eles ali vivendo como pessoas normais, podemos se dizer assim. Eles, a amizade deles, eles sorrindo mais do que ele sorria no começo. Então, foi muito legal assistir tudo isso, né? E assim, infelizmente acabou esse dorama. Ai, meu Deus. Eu vou sentir muita saudade desse dorama. Eu gostei muito de acompanhar. E foi incrível o tempo que durou. Mas, infelizmente, tudo acaba, né? E esse foi o final do Agente Kim Reativado, né? Então, teve muito mais coisa, mas a gente sabe que eu não posso comentar tudo aqui. Também eu comento a maioria das coisas que eu tenho reação, né? Eu reagi em tudo, eu sempre tô reagindo em tudo, mas não tem como eu reagir em tudo aqui. Então foi isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse drama. Eu particularmente gostei muito. Deixa aqui se vocês também gostaram. Ou se não, se vocês acharam muito assim, não sei o quê. Se vocês droparam, se vocês não conseguiram assistir até o final. Deixa aqui nos comentários. Vou adorar saber qual foi a cena favorita de vocês. Eu acho que, tipo, é muito assim falar, né? Que a minha parte favorita foi o final, né? Porque é quando eles estão felizes e tudo acaba bem. Mas eu vou dizer que a minha parte favorita foi o final, sim, porque termina, sabe, naquela coisa de que eu achava desde o começo, quando ele começou a mostrar quem ele realmente era, que ele poderia morrer no final, né? Não porque possivelmente alguém ia chegar e ia matar ele e tal, mas por conta de tudo que estava acontecendo, né? Ele era para ele viver escondido e ele acabou aparecendo por conta da filha que tinha sido sequestrada. Então, eu achava que ele ia morrer e ter ele ali no final, eles vivendo uma nova vida, eles se divertindo juntos, eles, né, tentando ser normais. Foi muito divertido. Então deixa aqui a cena favorita de vocês, o episódio favorito de vocês, e acho que o meu episódio favorito é quando ele reencontra ela, né, a filha, e ela ali, ela percebe de tudo que o pai dela tinha feito por ela para poder encontrar ela, quem o pai dela era. Eu acho que é meu episódio favorito. E é isso, pessoinhas. Curte, compartilha, se inscreva, ative as notificações. E lembre-se, não esconda o vídeo de vocês com medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perca. É só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo. Adeus.